Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Arcadiel Espiritismo na Prática. Meu nome é Isaac e o tema do nosso vídeo de hoje é: você tem medo de espíritos? Quais outros medos você tem? Bom, o significado da palavra medo, na psicologia, separei aqui dois significados para a gente entender melhor. O primeiro quer dizer um estado emocional pela consciência do perigo. E o segundo significado é uma ansiedade que pode ser irracional ou fundamentada, o receio, um temor. Bom, o Espiritismo tem tudo a ver com medo, não é assim? Afinal, quem não o teria mediante um fenômeno paranormal, uma aparição, um vulto, um som? Isso é natural de nós, seres humanos, até para nós médiuns. Existem alguns tipos de medo. O primeiro medo é o medo do desconhecido, tanto espiritual também como material, né? Quando a gente não entende um assunto, um fenômeno, ou, por exemplo, quando a gente vai acampar em um lugar, numa floresta, que chega à noite e a gente não conhece o local e precisa caminhar nas trilhas, então isso gera um medo, uma ansiedade, não é assim, um receio. Bom, o medo tem o seu lado bom. Todos nós sabemos que o medo ele serve como um alerta para nós e ele nos ajuda e muito, mas sempre tem um limite. Há uma frase que diz que ou controlamos o nosso medo ou ele nos controla, da mesma forma as emoções. Bom, o medo, existe também o medo da perda, que todos nós conhecemos, é o medo de perder um ente querido e também de perder um vínculo com alguém, um relacionamento, ou perder um bem que você conquistou com tanta luta. Então, esses tipos de perda, o medo da morte, inclusive, todos esses são medos inerentes a nós, seres humanos, nesta condição que estamos. Medo de fracassar também. Bom, no Espiritismo, assim como na vida, existem aquelas pessoas que tememos realmente, temos medo do que elas possam fazer. E também tem aquelas pessoas que, embora não a temamos, nós as respeitamos e muito. Porém, nas sociedades que nós vivemos, existe um terceiro grupo de pessoas que elas nos impõem medo. E mesmo que não as respeitemos, nós precisamos respeitá-las entre aspas, né, por medo. Isso acontece tanto aos encarnados como também no plano espiritual. Então, quando a gente sofre ameaça, perseguição, chantagem, então isso são pessoas, espíritos ou entidades que malignas nessa questão, né? Por força bruta e assim por diante. Então nós somos obrigados a temê-las. Bom, nos planos espirituais, que todos nós conscientemente ou não experimentamos, vivenciamos esses princípios, nós vemos eles aplicados e por isso existem os espíritos de luz e também até os que estão em trevas, né? Que muitos estão em guerra, eles estão em guerra com qualquer um que esteja lutando no caminho do bem e evoluindo. Isso é natural. Bom, tem um versículo nas Escrituras que diz: porque a nossa guerra não deve ser contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais nos lugares celestes. O que significa isso para nós? Que a nossa, a nossa guerra, entre aspas, não é contra as pessoas que nos atacam, ofendem ou se opõem a nós, ou nos perseguem, assim por diante, mas sim contra espiritualmente quem está induzindo, dominando essa pessoa contra nós. Então não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é espiritual. Ok, tem as artimanhas malignas influenciam justamente aqueles que nós amamos, que estão próximos a nós, para nos magoar, para nos ferir, para nos enfurecer até. Assim, tem hora que dá vontade, né? Então isso são a luta, nossa luta é espiritual.
Outro artifício com o qual, perdão, outro artifício com o qual muitas das vezes já caímos é quando nos impõe pelo medo, nos impõe o medo, né? A gente sabe que um medo não dominado, ele nos domina. Existem, por exemplo, classes de espíritos bons, encarnados e desencarnados, entidades, cada qual com suas habilidades, poderes, influências, etc. Posso dizer, gente, até o momento Deus me deu alguns dons e habilidades sobre-humanas, claro, não provém de mim, jamais. Mas acima de tudo, Deus me aproximou dos espíritos, os bons, os mentores, os espíritos de luz, e também dos espíritos em evolução e sofredores. Deus me deu uma condição de tratar esses espíritos, alguns espíritos que vêm até a mim. Então, inclusive, Deus, dependendo da situação, do grau evolutivo de cada espírito, então, através de mim, Deus ordena e orienta o próximo reencarne, e assim eles vão para o renascimento, né, o reencarne. E também, em algumas situações, Deus se usa de mim com autoridade sobre desobsessão ou, de acordo com a religião, exorcismo. Bom, por que em algumas ocasiões Deus se usa de mim? Porque existe uma hierarquia, tanto aqui no plano material quanto no espiritual, de espíritos e entidades que exercem influência sobre o outro. Então, tem espíritos que são obrigados a deixar aquela pessoa ou aquela casa através da autoridade divina me conferida, porém, há classes de espíritos com as quais eu não tenho influência e tenho que respeitar e saber sempre o limite. Pior coisa é a gente querer afrontar ou comprar alguma briga, entre aspas, contra uma pessoa aqui na Terra que é perigosa e mais forte que nós. E também no plano espiritual é a mesma coisa. Então há necessidade de uma prudência, um respeito e conhecermos cada qual os nossos limites. Bom, resumindo, devemos saber, como tudo na vida, né, o que temer, o que devemos temer e o que devemos respeitar. Sentir medo é normal, mas quando a gente domina, é só então, dominando o nosso medo, cada um de nossos medos, é comum, é normal, é natural ter mais de um medo. Então quando a gente domina, aí sim, então a gente fica pronto para evoluir, para alcançar novos patamares, tanto emocional, psicológico, mental, físico e aí sim espiritual. Então, como dominar esse medo ou os nossos medos? Bom, primeiro precisamos, não é novidade, né? Reconhecer que é da natureza humana senti-los cada um, né? Sérgio Reis, grande Sérgio Reis, canta naquela música, quem tem um tem medo. Bom, o segundo passo é a gente aceitar esses medos, aceitar cada influência que eles têm sobre nós, seja positiva ou principalmente negativa, e também procurar conhecê-los, o porquê desse medo, buscar nas origens, nas raízes, voltar lá atrás e também estudar e conhecê-los muito bem. Como já vimos no início do vídeo, o simples fato do desconhecido já é um motivo para termos medo, não é assim? Então, precisamos trabalhar cada um dos medos e de forma gradativa. Não podemos exigir de nós, muitas vezes, algo que não conseguimos. O importante é o progresso e nem tanto a perfeição nesse caminho longo que nós temos de evolução. A perfeição fica lá mais para frente. O importante para nós agora é o progresso. Bom, eu, por exemplo, sobre medo, eu tinha um medo terrível de falar em público, gente. E há uns 18 anos atrás, eu resolvi ir até a escola estadual na qual eu havia me formado e apresentado um projeto de um curso para ajudar os recém-formados
a ingressarem no mercado de trabalho. E aí fui aceito. Logo eu, com medo de falar em público, e no dia certo eu me deparei com uma sala cheia de gente. Gente, foi um fiasco. No primeiro dia eu não sabia como me portar e fui tremendo e suando, e teve algumas pessoas que foram embora e aí eu pensei em desistir, mas depois eu descobri que a partir da segunda semana de curso, aí eu já havia dominado esse meu medo, e os alunos que se formaram, que lhes dei na época os seus respectivos certificados, até hoje quando encontro, eles me chamam de professor. Então, são coisas que não têm preço. O importante é assim, cada um de nós temos uma maneira de a gente trabalhar o nosso medo. Às vezes a fórmula que deu certo para mim pode não dar para você, mas sempre há uma estratégia, uma fórmula. Tá bom, gente? Vou deixar convosco um link aqui do nosso querido senhor Lazarino Barbo, do canal Espiritismo Explicado, que fala um pouco mais sobre o medo, principalmente o medo da morte, que é um assunto muito difícil para todos nós. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fiquem todos com Deus.